Na aula anterior estudamos as regras de pronúncias das letras P a U. Aula 4. Na aula 5 e última aula sobre regras de pronúncia, estudaremos então as letras V a Z. E na nossa derradeira aula, aula 6, estudaremos a bibliografia, né? Mostraremos a nossa bibliografia, ou seja, livros, sites e material utilizado para a pesquisa dessas regras que nós elaboramos aí, tá? Então vamos lá, vamos começar estudando então as letras pela letra V, né? Então o V tem o som de B de bola. No início de uma palavra soa claramente como B, né? Por exemplo, a palavra vida, o espanhol pronuncia vida, vida, né? Significa vida. Vuelven, vuelven, é pronunciado vuelven, vuelven, né? Se tornam, né? No meio também é pronunciado como B, né? Dividir, dividir, né? Significa dividir, dividir, tá? Então, V soa como B. Atenção para esses homófonos, que são palavras de pronúncias iguais. B e V são pronunciadas da mesma forma como B, né? A gente já sabe disso, quando a gente estudou a letra B. Então as palavras abaixo são homófonas, só para vocês conhecerem essas palavras. Varon, né? Se pronuncia baron, baron, significa macho. Baron, né, com B, né, significa, não pronunciado baron, significa barão, tá? Então, duas palavras com o mesmo, que tem pronúncias iguais, né? Mas são escritas de um modo diferente, né? Barón, quando eu falo barón em espanhol, posso estar dizendo macho ou barão, tá? São homófonos. A letra W, esta letra não pertence ao alfabeto espanhol, tá? Mas ela é empregada unicamente em nomes góticos, que se escrevem também com V. Por exemplo, Vamba, Vamba, né? Se escreve também Vamba, tá? E em palavras estrangeiras. Então o V é pronunciado, o W é pronunciado como V. Weser, Weser, que é o nome do rio alemão, tá? Então o W não pertence ao alfabeto espanhol, né? Mas se aparecer, vamos pronunciar como V, tá? O X tem o som de X, X, né? Entre vogais, examen, examen, entre o E e o A, duas vogais, examen, examen, revisão, tá? Quando ele está seguido de uma consoante, como aqui, né? Eu botei aqui X mais H e aqui também X mais consoante, praticamente essa regra seria a mesma, né? Como é que nós vamos pronunciar? Como um X, né? De táxi, né? X de táxi. Então ele fica exalar, né? Exalar, exalar, exalar. Aqui, um outro exemplo aqui, né? Ele pode ter S, pronunciado como S, ou KS. Estender, né? Não está errado. Pronunciar estender, né? Ou extender, extender, tá? Então também pode ser S ou KS, né? S ou KS de tax, né? Agora, o Y. Muita atenção para o Y, tá? Ele pode ser pronunciado como um J, né? De J, Jo, ou o I, né? Geralmente quando o Y mais uma vogal, ele dá o DJ, J, tá?
Então veja essa palavra, io, né, que significa eu, a gente pronuncia j, jo. Observe que esse D do j é quase mudo, tá? Então, jo, eu, certo? Atenção, atenção. Um pequeno grupo grupo sul-americano, pronuncia Y como I. Geralmente no final, ai, por exemplo, na palavra ai, tá? Ai, ou o J português, tá? Então, por exemplo, na palavra ya, que significa já, né? Alguns pronunciam ya ou já, tá? Já. Não é o J espanhol, tá? É já português. Mas sendo um pequeno grupo sul-americano, né? Provavelmente argentinos e uruguaios, tá? Então, e o Z, finalmente o Z, né, que é a nossa última letrinha que nós vamos estudar, ele pode ter um som de S ou C cedilha, né? C cedilha significa dois S. Que temos aqui um exemplo da palavra zapato. Isso vai ser pronunciada como sapato, sapato, tá? E o Z, por último, com o som do TH de tsink, tsink, tá? Antes de vogais soa TH, tsink, tsink, com a língua entre os dentes, tá? Tsink, do inglês, né? Então, este som ocorre na sílaba, geralmente na sílaba za, zo e zu. Vejamos os nossos exemplos aqui. Taza, né? Tatsa, 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 taça. Mazo, matzo, matzo, mareta. Zueco, tsueco, tsueco, tamanco. Aqui nós temos o fenômeno do césio, ou seja, em algumas regiões da América e da Espanha, o C, né, na sílaba C ou si, e o Z se pronunciam com o mesmo som do S. Tá? Este fenômeno, então, é conhecido como césio, porque o C e o Z, né, têm o mesmo som de S. Césio é um fenômeno linguístico de la lengua espanhola y de la lengua gallega, por el cual los fonemas representados por las grafías C, ante, E, O, I, Z, I, S se vuelven equivalentes. Certo? Aproveita até para vocês lerem esse texto aqui em espanhol, tá? Para entender a pronúncia e para treinar a pronúncia e treinar o entendimento. Por exemplo, césio é um fenômeno linguístico da língua espanhola e da língua galega, pelo qual, né, os fonemas representados pelas grafias C ante E, né, que dá o C, ou I, né, Si, Z, E, S, se tornam equivalentes. Na próxima aula, vamos mostrar então a nossa bibliografia para então a gente concluir então essa sequência de vídeos, tá? Até lá então.